Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso bom Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Deus é bom. E em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Eu quero louvar ao Senhor por poder estar aqui e ter sido acolhido pelos irmãos de uma forma tão especial, tão amorosa. Tenho sido, surpreendido desde que eu cheguei aqui ontem, sexta-feira. E mais uma vez hoje também, com todo o acolhimento e o amor que os irmãos têm demonstrado pelo Senhor Jesus e também por nós. Eu louvo também ao Senhor pela vida do pastor Cid, pela vida da pastora Tássia, pela sua família. E dizer também que é uma honra para mim, um privilégio poder discipulá-lo e tê-lo como também um exemplo de um homem zeloso, temente, especialmente muito temente pela palavra e pelo conhecimento do Senhor. Isso eu admiro muito na sua vida, pelo desejo que tem de conhecer e aprender e conhecer mais e mais o Senhor Jesus. Trago uma saudação em nome do Presbitério Regional, a Fonte Church de Caxias do Sul, e também uma saudação especial da Fonte de Florianópolis. Minha esposa está lá ministrando a palavra hoje, não pôde estar conosco, e ela também manda uma saudação aos irmãos. Amém? Também é um privilégio ter o pastor Cid compondo o Presbitério Regional, junto com o pastor Osmar, e podermos servir ao Senhor junto aos irmãos. Bênção de Deus, irmãos. O pastor Cid falou, para quem não me conhece, eu sou de Florianópolis, sou Carlos Otávio Scheidt, sou Scheidt também, irmão do pastor Luiz. Pastor Luiz, presidente nacional, eu sou irmão dele de sangue, não só de fé. E o pastor Luiz é meu discipulador. Então, louvado seja Deus também pela vida dele e de sua família. Amém? Pastor Cid falou, nós presidimos lá em Florianópolis a EBAS. A EBAS é uma associação evangélica beneficente de assistência social. Ela existe há 68 anos. E há 7 anos, eu fui convidado a concorrer à presidência. E eu ganhei a eleição, porque só tinha um candidato. E desde então a gente tem presidido, e há 3 anos, quase 4, eu estou também fazendo a gestão da associação. A associação ela atende 320 crianças e adolescentes, todos os dias, no contraturno escolar. Quando não estão na escola, estão conosco. Nós temos 3 núcleos de atuação, 2 na ilha, em Florianópolis, e 1 na Palhoça, que é o município vizinho. E os alunos, os educandos, no caso, eles têm no contraturno as refeições. Quem vem de manhã, café da manhã é almoço. Quem vem à tarde, almoço, café da tarde. Eles têm oficinas socioeducativas, apoio pedagógico, reforço escolar, aula de música, esporte, judô, oficina de artes, reflexão, que é quase um culto infantil, que eles têm também toda semana. Nós servimos em média 900 refeições por dia. E Deus tem sido muito bondoso. Nós temos conseguido manter esse orçamento por meio de convênios, de doações, e estamos lá, ajudando a transformar vidas. Essas crianças vivem em comunidades de vulnerabilidade social, e nós temos visto e ouvido o quanto o Evangelho e quanto esse trabalho tem sido fundamental na transformação socioeconômica, mas também espiritual e social, não só delas, como também de suas famílias. Amém? Orem por nós, intercedam por nós, e quando puder, nos ajude, como recentemente nós mandamos um pedido
para que os irmãos votassem num projeto que nós fizemos. Foi por votação e nós ganhamos. Fomos uma das entidades contempladas, graças a quase 3 centenas de votos que nós ganhamos, inclusive de todo o Brasil. A fonte se mobilizou para votar e nos ajudar a conquistar esse projeto. Então, louvamos a Deus, porque estamos avançando cada vez mais. E isso é só o começo daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando eu digo que nós participamos de transformação de vida, é quando nós vemos crianças que chegam lá para nós com 6 anos de idade e que hoje estão cursando universidade, com sonhos em seus corações e tendo Jesus como fundamento de suas vidas e destes sonhos. Nós temos agora recentemente um menino que ainda mora numa dessas comunidades, vai se formar em Direito, e o sonho dele é ser juiz. E ele está a caminho, já está trabalhando com o juiz, e participou conosco. É de uma comunidade, e se não fosse a entidade, nós não sabemos ao certo o que estaria acontecendo com ele hoje. Mas a EBAS, ela tem o papel de ser um canal de oportunidade na vida desses pequeninos. Louvado seja Deus, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia, porque quando a Bíblia está aberta, Deus está falando. Vamos ensaiar de novo? Acho que eu fiquei muito tempo sem vir aqui. Vamos abrir nossa Bíblia, porque quando a Bíblia está aberta, e quando Deus fala, alguma coisa acontece. E quando Deus fala, e depois que acontece, amém. Depois que acontece, Deus vem ver. Sabia disso? Não é só uma fala, não é só um chavão, é uma realidade. Deus vem ver. E sabe o que Ele quer dizer? É muito bom o que a minha palavra está fazendo na vida do meu servo, da minha serva. Baseado em Gênesis capítulo 1. Disse Deus, Deus falou, sim ou não? O que é que aconteceu? Disse Deus, haja luz, e houve. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. Viu Deus que a luz era boa. Quando acontece, Deus vem ver. E Deus está de olho em você e em mim. E hoje Ele quer ver o que a palavra dEle vai fazer na sua vida. Porque eu creio que Ele vai falar conosco. Então algo vai acontecer nesta noite. E Deus vem ver. E Ele quer dizer, é muito bom o que a minha palavra fez na sua vida. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Vai conseguir projetar o texto? Sim? Amém. Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos, o capítulo 5, versículos 18 a 35. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, vai procurando aí até você achar. Pastor, onde está Marcos? Eu não acho Marcos aqui. Depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Está na Bíblia. Se você achar Marcos fora desse contexto, tem alguma coisa errada aí na sua Bíblia. Eu vou ler o texto aqui. A minha versão está um pouquinho diferente, eu vou usar essa aqui. Quando Jesus estava entrando no barco, não, eu falei 18, perdão, 25, temos um profeta aqui, já sabia que era o 25. 25. Apareceu antes. E eu falei errado aqui, olha só.
Os irmãos estão mais certos que eu, né? Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha padecendo, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vai em paz e fique livre do seu mal, do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Era até o 34. Acho que eu fiz errado de novo. Jesus nos ajude. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia fazer assim, ó. Ainda bem que ela não está aqui hoje. Só agora, tá, irmãos? Aleluia. Irmãos, Jesus estava indo para a casa de um homem. E no meio do caminho, a multidão o cercou. Quando ele saiu do barco, a multidão cercou Jesus. E ele andando, indo a caminho da casa de Jairo, os discípulos cercando, abrindo caminho para que ele passasse no meio da multidão. Vem uma mulher e toca na veste dele, no seu manto, na orla do seu manto. Quando isso acontece, ele sente que sai poder dele. Para onde? Para a mulher. E ela imediatamente fica livre do seu mal, curada da sua enfermidade. Mas que enfermidade essa mulher tinha? Essa mulher, o texto diz, ela padecia, ela sofria de um mal há 12 anos. Queridos, 12 anos não são 6 dias. E as mulheres estão entendendo o que eu estou dizendo. Não são 6 dias. São 12 anos. Nós, homens, não sabemos o que é isso. Não imaginamos o que é isso. O sofrimento que é. A única coisa que a gente sabe é se esconder quando os dias estão chegando. Não é verdade? Os homens casados sabem disso. A gente nesses dias meio se esconde, fica mais caladinho no seu canto. E faz parte. Mas nós não sabemos o que é isso. E talvez você, irmã, também não saiba o que são 12 anos de hemorragia constante. Como é que você acha que uma mulher que tem 12 anos, vem sofrendo 12 anos de hemorragia, como é que ela anda? Como é que ela está? Forte, animada, feliz, coradinha, rosadinha. Ou ela vai estar pálida, magra, raquítica, anemia profunda, perdendo sangue todos os dias há 12 anos. Ela estava quase morrendo.
Ela gastou tudo o que possuía com médicos. Não adiantou nada, além de não ajudar, ainda estava indo a pior. Essa mulher não tinha mais nenhuma esperança pela medicina. Estava talvez aguardando a sua morte chegar. Mas num determinado dia, o texto diz que ela ouve falar da fama de Jesus. Guarde bem isto que você está ouvindo. A mulher ouviu. Alguém falou para ela. Alguém falou para ela de Jesus. E que Jesus podia dar fim àquele sofrimento que ela passava há 12 anos. Alguém falou a ela: olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. Eu conheço alguém que pode curar tua enfermidade. Mas irmão e irmã, como é que nós recebemos essa palavra, quando na verdade a medicina não dá mais esperança nenhuma? Quando os remédios não fazem mais efeito nenhum? Quando a gente diz: está desenganado pelos médicos? Como é que nós recebemos uma palavra de alguém que diz: tem solução, eu conheço alguém que pode te ajudar? Pode parecer loucura, não pode? Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Amém? Essa mulher, quando ouviu o testemunho de alguém, em seu coração, ela diz algo fantástico, tremendo. Ela diz assim: se eu apenas lhe tocar nas vestes, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar a roupa dele, eu não preciso nem pedir, eu não preciso nem botar meu nome na caixa de oração. Você está me entendendo? Eu não preciso nem que o pastor venha na minha casa me ungir com óleo. Eu não preciso nem que seja óleo de Israel. Se eu apenas tocar nele, meu irmão, minha irmã, que fé é essa? Uma fé que toma a cura, porque ela tomou a cura. Jesus nem viu. É ou não é? É claro que Jesus sabia. Não pense que Jesus não sabia e estava lá: alguém me tocou aqui, o que aconteceu? Ele sabia sim, eu já vou explicar por que ele disse isso. Mas a mulher tomou a cura para ela. Que coisa, eu acho esse texto aqui, irmãos, tão rico, tão rico. Porque ela veio lá, no meio da multidão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nos tempos bíblicos, uma mulher com hemorragia dos 6 dias, jamais podia sair na rua, jamais. Pela lei de Moisés, ela deveria ficar reclusa todos os dias da sua hemorragia, do seu ciclo. Ela corria o risco de ser apedrejada na rua, se fosse descoberto que ela, naqueles dias, estava andando na rua. Não podia pela lei. Alguém tocar nela naqueles dias, também não podia. Outra coisa, era vergonhoso para uma mulher sair na rua sozinha. Outra coisa, era muito vergonhoso para uma mulher e para o homem, também para ele, falar com uma mulher sozinha na rua, ela estando sozinha. Uma mulher sozinha na rua não podia falar com homem nenhum, e muito menos com hemorragia. Ela corria risco de vida. Havia ou não havia obstáculos, dificuldades, ou coisas que ela podia olhar e ia dizer assim: não, eu não vou conseguir. Não, eu não consigo, eu não posso. Tem essa barreira aqui que eu não consigo ultrapassar. Irmãos, ela não quis saber. Ela disse em casa: se eu for lá e tocar nele, eu vou ser curada.
Amém? Pensando com ela mesma, tá, eu vou. Mas você não pode, você é mulher, na rua, sozinha, você tem hemorragia, não pode. Ela disse consigo mesma, eu vou. Ela foi. E no meio da multidão, tocou em Jesus. Conseguiu chegar. Você imagina uma mulher fraca, magra, com hemorragia e com anemia profunda, ter que furar aquela multidão e chegar até Jesus. Olha a dificuldade dela, irmãos, de chegar até o Senhor. E chegou, e tocou nele. E quando ela tocou, imediatamente o poder saiu de Jesus, por trás, porque ela veio por trás dele. O Senhor sentiu que saiu o poder dele, se virou e disse, quem me tocou? Os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Senhor, olha o empurra aqui, Senhor, a gente não consegue nem controlar a multidão, todo mundo se empurrando, se tocando. Olha, pergunta, quem me tocou? Que pergunta é essa, Jesus? Está todo mundo aqui te tocando, te empurrando? Mas Jesus disse, alguém tocou em mim. Mas não foi um toque qualquer. Alguém tocou em mim com fé. Porque eu senti que o poder saiu. E ele continuou insistindo, quem me tocou? E a mulher, quando ouviu aquilo, ela tremendo, consciente do que aconteceu com ela, se ajoelhou e confessou ali ao Senhor. Irmão, onde Jesus estava? No meio de uma multidão. Quando Jesus chamou, ela veio no meio da multidão. Quando ela falou e confessou que foi ela, quem ouviu? Jesus e a multidão. O que essa mulher está fazendo? Ela está dando testemunho. Jesus, na minha versão aqui, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, essa minha versão diz assim, Jesus no final diz assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Tem duas coisas aqui, que eu vou falar no final. Eu quero rapidamente, falar 7 passos que essa mulher deu, no exercício da sua fé. Eu vou desafiar você nessa noite, a dar esses 7 passos. E o primeiro passo, que essa mulher deu, foi que ela ouviu. Ela ouviu. Se ela ouviu, alguém falou. Quem falou? Não sei. Alguém foi na casa dela e falou. Alguém fez uma visita a uma enferma e na visita para esta enferma falou de Jesus. Você está entendendo? Você está entendendo? Alguém precisa visitar os enfermos e dizer a eles, e falar de Jesus a eles. Você já visitou um enfermo? Você já viu Jesus agir na vida de um enfermo? A última vez que eu vim aqui, eu acho que eu dei esse testemunho. Eu visitei uma senhora que o neto me pediu, pastor, vai visitar a minha avó. O neto participava do projeto da EBAS. Ele deixou o recado para a coordenadora dizendo, pede para o pastor visitar minha avó. Minha avó não anda. Eu fui visitar esta senhora um dia de manhã. Bati na porta e ouvi uma voz lá dentro dizendo, eu não posso atender, a porta está aberta, entra. E eu abri a porta, estava ela sentada numa cadeira na cozinha, foi posta ali pelo filho, porque ela não conseguia mais andar, nem um passo ela dava e sofria de muitas dores na coluna, travou totalmente a sua coluna,
nem em pé ela conseguia. O filho pegava no colo, levava na cozinha, pegava no colo, levava no banheiro, pegava no colo, levava para o quarto, para dormir, para levantar, para tudo o filho pegava ela no colo e levava para um lado e para o outro da casa. Os médicos não sabiam o que havia acontecido, mas disseram a ela: a sua coluna acabou, a sua coluna está estragada. Ela estava meses sem andar mais, e muitas dores. Eu visitei ela, ela contou a história da sua vida. Depois eu disse: eu posso orar pela senhora? Ela disse: sim. Mas eu não vou só orar, porque a senhora vai andar. E ela disse: não, eu não posso. O médico disse que eu não posso. E eu tenho muita dor, eu não posso ficar de pé. Eu disse: a senhora vai ficar de pé e vai andar. E naquele dia, eu brinco, com os irmãos, naquele dia eu estava muito aleluiado, irmãos. Eu estava aleluiado naquele dia. Estava quase rodopiando. E eu disse a ela que eu conhecia um Deus que podia fazê-la andar naquele dia. Ela assim, eu perguntei: a senhora crê nesse Jesus, nesse Deus? Ela disse: se o senhor está falando. Ela disse: eu nunca vi isso. Mas se o senhor está falando. Me veio à mente na hora, porque o Espírito Santo, ele faz a gente lembrar das coisas. Amém? Ele me fez lembrar de Pedro e João na porta formosa do templo em Jerusalém. Quando Pedro disse aquele paralítico, pegou ele pela mão, puxou ele e disse: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E o homem se pôs de pé a pular. Eu peguei ela pela mão e disse: levanta, vem comigo. Ela levantou, se apoiou na mesa e gemia de dor. Eu disse: não se preocupe, já vai passar, já vai passar. Ela ficou em pé, segurando na mesa um tempo. Depois ela disse assim: pastor, aliviou. Então tá bom, agora vem. E fui trazendo ela pela mão, puxando devagarzinho, um passo, 2 passos. E a dor, ela fazia assim: está passando? E ela deu mais um passo. Eu levei até o meio da cozinha, soltei ela. Ela ficou em pé. Eu disse: agora vá até a porta do quarto. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Ela foi até a porta. Quando ela se virou, ela levantou as 2 mãos e veio. E até hoje, a dona Nair anda feito uma formiguinha. Eu nunca tinha visto algo semelhante. Eu sempre tinha vontade de pegar alguém pela mão e dizer: anda. E aquele foi o dia. Eu ainda estou esperando o dia que eu for no enterro e pegar aquela mão gelada deitada lá naquele caixotinho e dizer assim: volte à vida em nome de Jesus. É um sonho ainda, irmãos, porque eu sei que meu Deus faz essas coisas. Amém? E aí, pastor, ela se converteu? Não. Veio para a igreja? Não. Veio 1 ou 2 vezes só para fazer, digamos, talvez um agradecimento, e não veio mais. Mas eu continuei visitando, e toda vez que eu ia lá, ela me abraçava, me beijava, tomei chimarrão, tomei cafezinho com ela algumas vezes, e continuava indo lá, amando e pregando o evangelho a ela. Fiz campanha, levei jovens lá para fazer campanha de oração, nada. Meados desse ano, terminando o culto, o filho dela, na porta da igreja, simbolicamente batendo, né? Pastor, a mãe está chamando o senhor. O culto tinha acabado de acabar. O que houve? A mãe está doente, não sai da cama. Espera um pouquinho, vai para casa, daqui a pouco eu chego lá. Às 10 horas da noite eu cheguei na casa dela, deitada na cama, fraca, sem conseguir levantar um braço.
Há dias não comia e tudo que entrava no estômago voltava, até água. Voltava. Ela agarrou a minha mão e disse assim: pastor, é só Jesus, não é? Eu disse: é, só Jesus, ninguém mais. Eu sei, é só Jesus. Pede a Ele, porque eu sei. Ela disse assim: porque eu sei que se o Senhor pedir e orar por mim, Ele vai me atender e vai me curar. Ela disse isso. Orei com ela, abençoei a vida dela e fui embora. No outro dia de tarde, eu fui lá visitá-la. Cheguei lá e encontro ela sentada na sala assistindo TV. Já tinha comido, já estava feliz, sorrindo, e desde então ela não teve mais nada. O que é que ela teve? Ninguém sabe. Pastor, ela está indo na igreja agora? Agora está. Não com tanta frequência, mas está indo, a senhora de mais idade. Mas o intervalo entre uma ação de Deus e outra se passaram 5 anos. Talvez alguém que ainda não conhece bem o Senhor Jesus ia dizer: pois é, a senhora não foi para a igreja, não se converteu, olha aí, ó. Lançar acusação e não amor, porque Deus é amor, Ele não acusa ninguém. E a Bíblia diz que Ele cura todos, é preciso ter fé. Você já foi orar com o enfermo e trazer uma palavra de fé para ele? Senão nós vamos orar aqui, Deus vai te curar. Porque muitos dizem assim: me dá teu nome aqui, eu vou levar para o círculo de oração. Eu vou colocar seu nome na caixinha de intercessão. Não, irmã, põe a mão na cabeça, ora, profetiza. E se precisar puxar pela mão, puxa. Deus tem dado a nós algumas coisas muito bacanas nesses últimos meses em nossa igreja. Você vai ver uma delas aqui daqui a pouco. O primeiro passo que a mulher deu, ela ouviu porque alguém foi lá, testemunhou para ela, e a fé despertou no coração dela. A fé vem pelo ouvir. Como é que as pessoas vão crer, irmão, se elas não ouvem? E como é que elas vão ouvir se não há quem fale? Então levante sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Mas eu não sou pastor. Eu não tenho a unção. Eu não tenho o dom. Você não tem a fé? Tem gente que diz assim: pastor, eu orei, a pessoa não foi curada, porque ela não tinha fé. Ótimo, não tinha, use a sua. Ou você acha que aquele homem que estava na porta do templo pedindo esmola, tinha alguma fé e sabia quem era Jesus? Ele não sabia nada. Mas Pedro disse a ele: o que tu quer, eu não tenho, mas o que eu tenho era fé. Eu te dou, em nome de Jesus, daqui a tua mão, levanta e anda. O homem levantou e passou a glorificar o Senhor. Até então ele nem conhecia o Senhor. Quando Jesus foi visitar aquele homem lá no tanque de Betesda, aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha fé? Não. Mas Jesus usou a fé dele. Pedro usou a fé dele. Quantos casos citados na Bíblia? As pessoas nem ouviram falar de Jesus e foram curadas, porque quem curou usou a sua fé. Se a pessoa não tem fé, use a sua. Você não tem? Jesus disse assim: curai enfermo. Ele falou com quem? Com quem Jesus falou? Jesus disse: curai enfermo. Com quem ele falou? Ah, nós. Pensei que alguém ia dizer, falou com os discípulos. E quem é discípulo de Jesus aqui? Jesus falou com você: vai e cura os enfermos. Se ele tiver fé, ótimo. Se não tiver, use a sua.
Amém? Mas o que nós precisamos, eu vou continuar aqui. A mulher ouviu. A partir do momento que ela ouviu, despertou a fé em seu coração. Crer é o segundo passo. E fé é certeza. Fé não é dúvida. Fé não é tentativa. Vamos tentar aqui, vamos fazer uma tentativa para ver se funciona. Não, irmão. Fé é certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11. Fé é certeza. A mulher creu naquilo que ouviu. O terceiro passo, ela confessou em alta voz: se eu for lá, eu vou ser curada. Ela já viu a bênção nela antes de ir. Ela já visualizou a cura. Isso é certeza. Você consegue confessar algo que você está buscando no Senhor, mas que você não viu ainda, mas você já consegue visualizar isso na sua vida acontecendo? Você consegue contar, compartilhar com os outros, mesmo que não tenha acontecido? Quando eu não tinha carro ainda, eu pedi ao Senhor um carro. Na década de 90, eu não tinha carro. Eu pedi, Senhor, eu quero um carro. Para quê? Eu gostava de evangelizar, eu já saía evangelizando, muitas vezes ia de bicicleta, a pé. Eu preciso de um carro, Senhor. Fiquei orando, e o carro nada. Aí me disseram assim: tu tens que ser específico, pede o tipo de carro. Aí eu pedi um Fiat Uno vermelho. Meu Deus. O carro não veio. Demorou e não vinha o carro. Um dia eu estava orando, irmãos, de madrugada, clamando ao Senhor, pedindo o carro de novo, dizendo: Senhor, e o carro? O Espírito falou comigo bem assim, ó: se eu te der o carro, tu vai guardar ele aonde? Aí eu vou fazer a garagem. Onde é que estão as mães dos bebês que foram apresentados aqui? Tem uma, pelo menos, ali tem uma. Irmão, você fez o enxoval só depois que o bebê nasceu? Para ter certeza? Não, é bebê mesmo, né? Aí nasceu, agora vamos fazer o enxoval. Ou você fez o enxoval antes, já desde o começo? Já estava fazendo o enxoval? É. A fé funciona mais ou menos assim. Sabe o que é que eu fiz, irmãos? Eu fiz a garagem do carro. E deixei pronta lá, e os vizinhos perguntavam: vais comprar um carro? Eu disse: vou. Quando? Quando é que vai chegar? Não sei. Mas já comprou? Não. Tinha gente que ria de mim. Vai fazer garagem, mas não tem carro. Estou me preparando para aquilo que eu sei que Deus vai me dar. Se acredita que eu mudei daquela casa e não usei a garagem? Porque o carro veio depois, na outra casa. Mas ele veio. Mas eu fiz a minha parte. Eu externei a minha fé. Estou esperando um carro. Tem gente que está orando por um carro e não tem carta. Aí compra o carro e começa a andar sem carta. Irmão, dá brecha para o diabo para ver, dá. Dá brecha para o diabo para ver, né? Depois vai pedir oração: pastor, o diabo está se andando na minha vida, o diabo está... Né? Meu filho, o diabo não teve nem trabalho para te botar numa enrascada. Quer um carro? Tira a carta. Depois compra o carro. Não bota não inverte as coisas. Não fica ouvindo a voz de Satanás, não. Aliás, esses tempos aí, um irmão, comprou o carro. Disse: irmão, eu não sabia que você já tinha feito a carta. Disse: não, pastor, vou fazer agora. Já está na autoescola? Não, agora eu não estou apertado. Tenho que pagar o carro, agora eu não sei como é que eu vou fazer para tirar a carta. Eu disse: vende o carro. Aí você tem o dinheiro para fazer a carta. Depois você compra o carro. Queridos, ouviu, despertou a fé, confessou, agora foi. Ela foi
ultrapassar as barreiras, ela foi vencer as adversidades, as lutas de ir até lá, sendo mulher com hemorragia. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem receber a bênção de Deus, o que Deus está preparando, porque na primeira oportunidade, ou na primeira adversidade, na primeira luta, já desanima. Irmãos, nós não somos, repita comigo, nós não somos dos que retrocedem. É a Bíblia que diz isso. Nós não somos dos que retrocedem. Não retroceda jamais. Vá e tome posse da bênção que Deus tem para a tua vida. Vá. Nós vamos orar aqui no final do culto por enfermidade, por cura de enfermidade. Se alguém tiver enfermidade, ficar sentado aí e vai dizer, eu tenho vergonha de ir lá, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou pedir para o Senhor curar só aqui, irmão, no altar. E você pensa que Ele não ouve? Ele ouve. Porque nós vamos ungir com óleo e fazer o que Ele mandou. Reúna os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé vai salvar, vai curar. Amém? Seja ousado, vença as limitações, vença as barreiras. A mulher venceu e foi. Quando chegou lá, sabe o que ela fez? Ela fez. O quinto passo, ela fez aquilo que ela confessava. Irmão, tem gente que confessa um monte de coisa e na hora não faz. Confessa isso, confessa aquilo, canta um monte de coisa aqui, que às vezes não sabe nem o que está cantando. Confessa um monte de coisa aqui diante do Senhor por meio da música, mas na prática em casa não cumpre nada, não vive nada. Não sabe nem o que cantou depois. Viva e faça o que você confessa. Jesus é Senhor da sua vida? Jesus é Senhor da sua vida? Faça Jesus Senhor da sua vida. E não isso aqui. Faça. Você gasta mais tempo nisso aqui ou com Jesus? E Ele é Senhor? Ele é Senhor da minha vida? Se isso aqui está tomando mais tempo na minha vida do que o meu tempo com Ele, esse aqui é o Senhor da minha vida. Confesse e faça o que você confessa. A Bíblia diz, guarda no coração as tuas palavras. Você guarda no coração a palavra do Senhor? Ó, como o amém diminuiu. Não vou nem dizer por quê. Porque nós não fazemos muitas vezes o que nós confessamos. A mulher confessou, a mulher foi, fez. E depois que ela fez, meu irmão, minha irmã, ela recebeu. Porque Deus honra a fé que nós depositamos nele. Deus honra. Me perguntaram, pastor, mas se o senhor orar e a pessoa não for curada, se o problema não é meu. O problema não é meu. Eu estou fazendo aquilo que Ele me mandou. Porque quem vai concretizar aquela obra é Ele. Eu faço a minha parte. Não tema se as pessoas cobrarem de você. Se alguém cobrar de você, diz assim, ó, não cobra de mim não, cobra. É com ele lá, não é comigo. Eu fiz a minha parte. Não é? Quando a gente trabalha numa empresa e o chefe manda fazer alguma coisa e alguém cobra da gente, a gente diz, ó, não tem nada com isso, foi o chefe que mandou. Eu faço a mesma coisa, ó, foi o chefe que mandou. Alguma coisa de errado aconteceu? Não é comigo, é com ele. Mas até hoje eu nunca tive que falar isso com ninguém. Porque Deus honra a fé que nós depositamos nele. Deus honra. Você entende isso? Aquele que deu a promessa é fiel para cumpri-la até o dia final. Deus é fiel. Ô benção. Por último, a mulher recebeu, depois que ela recebeu, o que é que ela fez, irmãos?
ela deu testemunho. Queridos, isso fecha um ciclo. A fé no coração dessa mulher começou com o testemunho de alguém, e agora o testemunho dela vai tocar o coração de muita gente ali em volta. É um ciclo que se fecha. Você recebe, você não guarda para você, você dá testemunho. Conte para os seus, conte para os amigos, conte para as pessoas. Fale de Jesus. Fale da obra e do poder do Senhor, fale, dê testemunho. Não deixe que o ciclo se feche ou encerre em você. Passa adiante. Outros vão ouvir, vão crer, vão receber, vão testemunhar e por aí vai. E o Evangelho vai se espalhar pela face da terra. E assim nós vamos ganhar Caxias para Jesus. Mas nós temos que falar, você é um agente de transformação da parte de Deus. Seja esse agente da parte do Senhor. Fale. Há poder na palavra de Deus. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. A nossa parte é a mais fácil, irmãos. É a mais simples, é só falar. Pastor, eu falei, mas a pessoa não se convenceu. E daí? Não é você que convence, não sou eu que convenço. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o... Então, é o Espírito Santo. A nossa parte é só falar. Não tente convencer ninguém. Somente fale e ame. Jesus amava as pessoas, falava para as pessoas. Aleluia. Irmãos, fé é acompanhada de uma atitude de ousadia. Ousadia. Por quê? Porque fé é certeza. E se é certeza, me dá ousadia para fazer. Porque eu já sei o resultado. Eu já sei o resultado. Porque fé é certeza. Nós temos vivido lá na nossa igreja, em muitos aspectos, não só na cura, irmãos, mas em sinais de Deus. Quando eu tenho desafiado a igreja à ousadia, e sermos ousados, a igreja é nova, ela tem apenas 7 anos de vida. Nós estamos num processo aí de crescimento, nesses últimos anos, desde a pandemia para cá, a nossa igreja já mais que duplicou. Sabe por que a pandemia para nós foi uma bênção? Porque quando a pandemia começou, eu me pus de joelhos diante do Senhor e o Senhor disse, não para. O Senhor me deu palavra, eu compartilhei essa palavra no PGE, no PGL, no PGN e PG que tiver pela frente aí na fonte. Eu compartilhei essa palavra porque o Senhor disse para nós, não para. Parou por quê? Nós continuamos, irmãos. Sendo igreja, não pode dar a porta fechada, não pode. Então fui para o virtual. Fazia visita pelo WhatsApp. Como é legal fazer visita, a família reunia num cantinho da casa, ligava o WhatsApp, minha esposa e eu do outro lado, a gente conversava, batia papo, compartilhava a palavra, orava com eles, e Deus continuou se movendo na vida dos irmãos. Os irmãos queriam ofertar, trazer dízimo, eu dizia, marcava o dia lá na igreja, abria a porta, eles vinham lá, orava com eles, dizimavam, tudo funcionando, irmãos. Quando parou a restrição, voltamos ao culto presencial. Ah, tem que manter distância? Mantém distância. Não cabe todo mundo na igreja, a igreja é pequena, não cabe todo mundo nessa distância toda. Vou fazer 2 cultos. Fazemos 2 cultos por domingo. Vamos embora, vamos trabalhar, vamos caminhar. Pouca gente se deu conta, mas o Senhor deu esse entendimento para a gente. A nossa igreja quase toda é de pessoas com trabalhadores informais. O trabalho informal na pandemia acabou. Ninguém tinha renda. As pessoas estavam passando fome, passando necessidade. E nós, igreja, fazemos o que nessa hora, irmãos? Fazemos aquilo que Jesus mandou. Divide o pão. Eu disse para minha esposa, na nossa igreja ninguém vai passar necessidade.
Vamos começar a dividir o que nós temos. E nós dividimos o que nós tínhamos. E ninguém passou necessidade. E além de poder acolher toda a igreja, nós podemos acolher pessoas da comunidade que começaram a vir e pedir comida. Pedir cesta básica, dizendo, pastor, nós não temos o que comer. Cesta básica. Quantos estão na igreja hoje porque ganharam cesta básica na pandemia? Nós demos o pão e Jesus deu a salvação. Estão conosco. Já batizamos alguns. Porque nós temos que ser ousados. Ousados. O Senhor disse, nada vai te faltar. Então não vai faltar nada. E Deus tem nos multiplicado de forma tremenda, irmãos. Tremenda. Mas na área da cura, que é o assunto de hoje, deixa eu dizer para você, esses dias uma irmã, no final do culto, trouxe o menino Isaías, ele deve ter uns 7, 8 anos, pequenininho assim, bem humildinho. Pastor, ora por ele que ele está com febre. Eu já logo pensei, Covid, alguma coisa assim, sei lá. Me sentei na cadeira para poder ficar mais perto dele. Botei a mão na cabeça dele, o menino ardia em febre. Orei com ele, repreendi a febre e lembrei do que Jesus fez com a sogra de Pedro. Mandou a febre embora. Então é assim. Febre, em o nome de Jesus eu te ordeno, sai desse menino. O menino foi embora. Quando eu estava em casa, antes de dormir, a mãe ligou, mandou um WhatsApp. Disse, pastor, quando nós chegamos em casa, ele não tinha mais nada, ele está correndo, comendo. Da igreja até a casa deles, 10 minutos a pé. Essa irmã deu testemunho na igreja. Passaram uns meses, uma outra irmã, que é nova na igreja, uma menina, bem pequenininha, menor ainda que o Isaías. Pastor, ela está quente. Botei a mão na cabeça dela. Febre. Sentei na cadeira, puxei a menina perto de mim, orei e disse, febre, sai dela em nome de Jesus. Senhor, cura essa menina. E essa febre agora vai sair em nome de Jesus. Nenhuma infecção, nenhum mal sobre ela. Foi embora. Chegou em casa com febre. Foi dormir com febre. No outro dia de manhã, sem nada. Sem nada. Nem febre, nem infecção. Até hoje a mãe não sabe o que ela teve. Mas nós sabemos que ela teve uma intervenção de Deus, do Senhor. A irmã deu testemunho na igreja. Uma família que chegou agora, talvez eles estão ali conosco há 1 mês. A mãe tem um bebê de 2 meses, uma menina de 2 meses. Ela disse, pastor, eu ouvi o testemunho ali, eu tenho muita fé na oração. É nova na fé. Olha a minha filha. Irmãos, ela tinha uma alergia aqui por baixo do pescoço. Parecia carne viva. Coisa assim de dar dó. Ela diz, pastor, ora. Eu orei. Eu repreendi aquela alergia e mandei a alergia sair do corpo daquela menina. Foi no domingo. Na terça ela veio no Tadel e disse, pastor, olha aqui. Ainda tinha mancha, mas não estava mais vermelho. Estava assim, da cor da pele. Isso foi na terça. Domingo ela veio no culto e foi lá na frente dar testemunho e mostrar o pescoço da menina totalmente limpo. A mãe dessa mãe ouviu isso e viu isso. Ela tem psoríase. Ela estava há 4 meses sem conseguir colocar um sapato no pé. O pé todo rachado, todo machucado. Cabeça, braço. Quem sabe o que é? Ela disse assim, pastor, ora. Só faltou ela dizer assim, Jesus está curando todo mundo, vai me curar também. Orei com ela, irmãos. Eu falei com a psoríase e disse, sai do corpo dessa mulher. Isso foi no domingo. No domingo seguinte, ela chegou e disse assim, pastor, estou de sapato. 4 meses não conseguia botar um sapato no pé. Esses dias eu falei com ela, agora recente, antes de viajar. Ela disse, eu sei que eu vou ser limpa, totalmente.
porque Deus é fiel. Há 15 dias fizemos uma vigília. E o Senhor pôs no nosso coração de nós ungirmos todos os que estavam ali, todos. Ungimos com óleo, o pessoal sentava na cadeira, a gente ungia com óleo. Que é oração? É por isso, machucado, isso, aquilo, pegava óleo, passava nas mãos, passava na mão da pessoa, quase dei um banho de óleo. Uma irmã, que já há uns 2 meses tinha espetado um espinho no joanete, no sítio, ela bateu num galho seco e enterrou o espinho. Aquilo infeccionou. Ela foi no médico, o médico deu antibiótico, remédio, pano enfaixado e ela mancando. Voltou no médico, o médico achou o espinho, fez uma pequena cirurgia, removeu um dos espinhos. Por quê? Porque o médico não sabia que tinha mais um. E aquilo não passava, e o pé inchando, ficando vermelho, cada vez pior. E a gente orando com ela. Mas naquele dia, e ninguém sabia o que ela tinha no pé. Naquele dia, nós ungimos a irmã e ungimos o pé dela com óleo. E disse: Senhor, toda a infecção desse pé, tudo que tiver nesse pé, vem para fora em nome de Jesus. Esse foi a essência da oração. A irmã foi embora, e quando ela foi embora, com a bengala, não conseguia firmar o pé no chão. Eu pensei: não, isso não é derrota não. Jesus vai operar. Isso foi numa sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ela me manda, põe a foto do pé. Ela me manda essa foto. Esse aqui é o pé da irmã. Isso aqui é um espinho. Tinha mais um espinho que ninguém sabia, causando a infecção. E o espinho que tinha entrado por cima, no sábado de manhã começou a sair por baixo. Tudo isso aqui já tinha dado pus, uma bola de pus, que infeccionou todo o pé aqui, ó. Ela pegou um alicate de unha, ela sentiu que tinha uma saliência saindo aqui. Ela pegou o alicate de unha, arrancou a pele em volta. Estava ali o espinho. Ela pegou a pinça e puxou, olha o tamanho do espinho. Deus é tremendo, né, irmãos? Não ouvi um glória a Deus aí ainda. Amém. Essa irmã hoje não manca mais, depois de 2 semanas fez agora. O que saiu? Irmãos, eu tenho estado surpreso com essas coisas que eu estou vendo, de uma forma tão simples. A única coisa que Deus tem dito a nós: sejam ousados. Sejam ousados. Ousadia, porque fé é certeza. E quando você orar, ore com certeza, com convicção, porque Deus vai honrar a sua fé. E quando você receber a sua vitória, conte para alguém, porque o seu testemunho vai despertar a fé no coração de alguém, como muitos aqui despertaram a fé de ouvir o que eu estou falando e de ver isso aqui. Tem gente só esperando a hora, que horas o pastor vai chamar. Eu vou correndo. Você sabe por que você quer vir correndo? Porque a fé despertou no seu coração. E o Espírito de Deus vai te dar ousadia para vir aqui na convicção. Deus vai te restaurar nessa noite. Porque Ele é fiel. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Paizinho amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite, porque o Senhor está no nosso meio.
O Senhor habita no meio do seu povo. Nós te louvamos porque temos a certeza de que tu estás conosco. Há uma presença do Senhor aqui nesta noite. Há uma presença do teu Espírito aqui neste lugar. E eu quero rogar a ti nesse momento, Pai, que os teus anjos, meu Deus, entrem neste lugar para ministrar o teu reino na vida de cada um de nós nesta noite. Que o reino dos céus se manifeste aqui nesta noite. E o reino do Senhor não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. O Senhor Jesus mandou dizer a João que o reino tinha chegado. Cegos viam, coxos andavam, mudos falavam, endemoniados eram libertos. As manifestações do reino estavam acontecendo na terra, porque o reino tinha chegado até nós. E nós pedimos, ó Deus, nesta noite, que o teu reino se manifeste aqui, neste lugar. Cura, Senhor, com teu poder, graça e autoridade. Haja cura, haja libertação, haja transformação. Passa teu anjo, Senhor. Passa teu anjo sobre este lugar. Espírito Santo, sopra neste lugar. Vai passando, Senhor. Vai visitando a vida dos irmãos e das irmãs. Senhor, se houver aqui alguma obra maligna, escondida, se houver aqui, Senhor Deus, alguma obra de Satanás, amarrando a vida de alguém, saia agora. Eu te ordeno, demônio, eu te ordeno, Satanás, em o nome de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, nós vamos agora orar por cura física, enfermidade, cura física, não de alma, fisicamente. Você tem alguma enfermidade, alguma doença, alguma enfermidade tem se manifestado em você? Levante do seu lugar, venha até aqui na frente. Os líderes, pastores vão ungir com óleo a todos e vão orar por todos. E nós vamos confessar a cura, a restauração física da sua vida em nome de Jesus.